Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina? Essa semana nós estudamos sobre as duas testemunhas, a lição 6. O verso para memorizar está em Isaías 40, verso 8, que diz: A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E a lição começa falando que ao longo dos séculos, a Bíblia ela foi perseguida, secada, posta em dúvida, descartada, foi acorrentada, queimada, fizeram de tudo para destruir a palavra de Deus. Mas a gente sabe que mesmo nas dificuldades, a palavra de Deus sempre permaneceu fiel e permaneceu, né? Então, ela permanece para sempre. Ninguém conseguiu destruir a palavra de Deus. E mesmo destruindo as pessoas que estavam ali para proclamar a palavra de Deus, outras pessoas surgiam e continuava sendo proclamada essa verdade. Então nós vamos falar também nessa semana de um dos ataques mais cruéis que as escrituras receberam, que foi na Revolução Francesa. Nós vamos entender um pouquinho deste momento que é profético, né? A Bíblia já falava sobre isso. Domingo vai falar assim, duas testemunhas, né? A Bíblia fala sobre duas testemunhas. Que testemunhas são essas? E o Apocalipse ele dá característica para nós, para que a gente procure dentro das Escrituras a resposta para isso. Não precisamos tirar teoria de conspiração, ficar procurando em outros lugares, porque a própria palavra declara para nós quem são as duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, do verso 3 ao 6, diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias. E a gente sabe que esse tempo profético se diz, 1260 anos, vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que seja morto. Verso 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Esse verso final, ele é bem emblemático, porque ele vai falar de dois casos muito específicos na Bíblia que você vai lembrar. Aqui está falando sobre poder para fechar o céu para que não chova. Você lembra de um momento que aconteceu lá no Antigo Testamento que isso aconteceu? Lembra do profeta Elias, que declarou que não choveria por 3 anos e assim foi. E depois, quando o profeta orou, a chuva desceu de novo sobre a terra. E aqui também fala sobre poder para converter as águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. Você lembra também de algo que aconteceu no Antigo Testamento? Moisés, quando foi livrar o povo do Egito, que o mar, o Nilo, se tornou sangue e pragas caíram sobre o Egito. Então, a gente vai pegando aqui dicas que a própria palavra já está explicando para nós, né? E em João, capítulo 5, verso 39, Jesus declara que as escrituras do Antigo Testamento, elas fazem o quê? Testificam dele, davam testemunho dele. Ele também disse que o evangelho seria proclamado para testemunho ao mundo inteiro, né? O evangelho, a gente está falando ali do Novo Testamento. A base desse testemunho é o antigo, juntamente com o novo, porque isso se completa a Bíblia Sagrada. E a palavra que traduzida como testemunho, nesses dois versos, vem da mesma raiz da palavra testemunhas que está lá em Apocalipse. Então, esse testemunho e a testemunha do Apocalipse é a mesma raiz. Então, quais seriam as duas testemunhas? Por essas dicas que a Bíblia já deu para nós, a gente já conseguiu identificar, né? Tendo em vista esses pontos bíblicos e as características dadas em Apocalipse, concluímos que as duas testemunhas são as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que comunicam luz e a verdade de Deus ao mundo. A gente leu aqui também dizendo que as duas testemunhas profetizariam por 1260 dias ou 1260 anos. Nós temos um período profético sobre isso que nós vamos estudar um pouquinho mais. E aqui está dizendo, que as duas são oliveiras e dois castiçais que estão diante de Deus na terra. E a Bíblia declara
que a palavra de Deus ele é a luz para os nossos caminhos. Então, a própria palavra se explica. Então, as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento. Segunda-feira, períodos de tempos proféticos. Nós acabamos de ler aqui que as duas testemunhas profetizariam durante 1260 dias vestidas de saco, ou 1260 anos. E nós temos, né, na profecia, essa data de 1260 dias, anos, né? Então, aqui está dizendo na lição que quando a autoridade das escrituras ela é negligenciada, o que acontece? Autoridades humanas tomam seu lugar. Isso, muitas vezes, leva à perseguição dos que defendem a Bíblia. E a gente viu isso com todos os reformadores, né? E aconteceu isso no período de domínio papal, que foi de 538 a 1798, e dava exatamente 1260 anos. Então, nesse período, as tradições e rituais, eles tomaram o lugar da Bíblia Sagrada. E as duas testemunhas ainda profetizavam. Por quê? Porque sempre existiu um povo remanescente fiel à palavra de Deus. Aqueles que apreciavam e viviam de acordo com seus preceitos. Eram poucos, mas existiam. E esses poucos a gente falou sobre ele. Valdenses, John Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, John Wesley, Zwingli, Calvino e por aí vai. Né? Mesmo que diante da quantidade de pessoas na Europa que não acreditavam, que seguiam tradições e rituais, ainda assim, os poucos, os remanescentes que tinham, eles permaneciam fiéis a Deus. Terça-feira vai dizer assim, as duas testemunhas são mortas. Aconteceu um período onde a própria profecia já tinha dito isso sobre a morte, né, das duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11, versos 7 ao 9. Então, em 538 d.C., a Roma pagã havia ruído. O imperador, então, Justiniano, entrega a autoridade civil, política e religiosa para o Papa Vigílio. E esse período é conhecido, né, pelo domínio da Igreja Medieval, que foi até 1798, quando o general Berthier, comandado ali então por Napoleão, ele tira o último Papa ali então do poder, né, Papa Pio VI. Mas essa data, ela marca o fim dos 1260 anos. Então, nós tivemos um período de 538 a 1798 de supremacia papal. A verdade do evangelho foi mantida viva pelo testemunho da palavra. Mas iniciou-se novos ataques à Bíblia por meio da Revolução Francesa, que começou em 1789. O governo estabeleceu oficialmente o culto da razão como religião ateísta, destinada a substituir o cristianismo. Foi proibido, então, a Bíblia, o cristianismo, a crer em Deus, foi proibido. Então, a deusa da razão, até eles fizeram uma cerimônia de entrar uma mulher, né, sendo a deusa da razão, dizendo que esse período de religião tinha passado, acabado. Igrejas foram transformadas em templos da razão. E uma mulher foi entronizada como a deusa da razão. Bíblias foram queimadas na rua. Deus foi declarado inexistente. Olha que período triste da história da humanidade, mas esse período existiu. Foi decretado que a morte era o quê? Um sono sem fim, que não existiria um julgamento, depois nada mais. Satanás atuou por meio de homens ímpios para matar as duas testemunhas de Deus. Então esse termo, a morte das duas testemunhas, era por causa desse momento tenebroso que existiu na história da humanidade. Aonde ali então um povo declarou que Deus não existia, que a morte era um sono eterno e ninguém mais despertaria para receber, né, nada no juízo. A razão agora era predominante, as pessoas não podiam ter uma crença. Então foi um período de escuridão muito grande. E aí usa-se o termo da morte das duas testemunhas. E Apocalipse diz que os corpos das duas testemunhas não seriam sepultados durante 3 dias e meio. 3 dias e meio, né, em profecia, 3 anos e meio, literais. O ateísmo esteve em seu auge na Revolução Francesa por cerca de 3 anos e meio. Foi exatamente esse período, como diz a profecia. Esse período, ele se estendeu, então, até novembro de 1793,
quando um decreto de Paris aboliu a religião, né, até 97, data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas. Então foi um período muito, muito difícil. Imagina você não poder mais exercer a sua fé como você gostaria. É um período muito triste, as pessoas davam razão agora apenas ao seu intelecto, ao seu pensamento, aquilo que ele achava que era correto. Mas na quarta vai dizer assim: as duas testemunhas ressuscitam, porque ninguém tem poder para destruir a palavra de Deus. No fim da Revolução Francesa, a palavra de Deus, de forma figurada, voltaria à vida. Haveria um reavivamento. Grande temor cairia sobre os que vissem a palavra divina mais uma vez se tornar o poder vivo para a salvação. Então, no final do século XVIII, Deus levantou homens e mulheres comprometidos em levar o evangelho até os confins da terra. Ou seja, nada para o plano de Deus. Ainda que um período obscuro, difícil, né, foi passado, mesmo assim, Deus continua levantando homens e mulheres para continuarem proclamando a verdade. Não foi por acaso que esses esforços missionários surgiram após a Revolução Francesa. A palavra de Deus, ela é viva e, embora pareça morta, vivia no coração dos crentes e ressuscitaria para a vida plena. Glória a Deus. Como previram as profecias do Apocalipse, né? Então, ainda que parecesse morta, mas ela ressuscitaria. E ela nunca morreu, porque ela sempre esteve no coração dos fiéis do Senhor. A Bíblia pode ser atacada, suprimida, mas nunca será erradicada. Contra a verdade, ninguém pode. A palavra de Deus é a verdade. E aí, quinta-feira termina dizendo: verdade triunfante. Apesar dos ataques do inimigo, a obra de Deus na terra alcançará um clímax glorioso. O evangelho será pregado a cada nação, tribo, língua e povo. É o que diz Apocalipse 14:6. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará com Cristo derrotando por completo os poderes do inferno. Lembra daquela pedra lançada no pé da estátua, onde toda a estátua é destruída e a pedra vai crescendo, crescendo, enche toda a terra. Esse é o reino de Cristo. O reino de Deus triunfará e o pecado será erradicado para sempre do universo. E é isso que nós temos esperado com tanto desejo, né? A cada dia que passa, a cada momento que você liga a TV, a internet, você vê mais e mais destruição, choro, tristeza, doenças, mortes. Mas esse dia vai acabar. O dia de tristeza, de dor, de sofrimento vai acabar. E essa é a nossa esperança. O dia que o reino de Deus triunfará para todo o sempre. E vamos permanecer fiéis para ver esse dia chegando. Os reinos do mundo se tornam do nosso Salvador vitorioso. O mal é derrotado para todo sempre. Jesus vence, Satanás perde. A justiça triunfa, a verdade reina. Devemos prestar atenção à seguinte instrução: aquilo que é edificado sobre a autoridade do homem será destruído, mas o que está alicerçado na rocha da imutável palavra de Deus permanecerá para todo o sempre. Glória a Deus, o mal ele vai ser derrotado. Você pode olhar para o mundo e falar: meu Deus, mas parece que o mal está vencendo. Creia, só parece, porque o mal não vai vencer. Essa história já está escrita ao final de tudo isso. Lê em Apocalipse quem é que vence, quem é o lado vencedor. Escolha estar no lado certo, daquele que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. O templo de Deus no céu foi aberto, né? Ao contemplar o lugar santíssimo, João ele viu a Arca da Aliança. No santuário do Antigo Testamento, que era o modelo do original que está no céu, a glória de Deus era revelada entre as duas figuras angélicas na tampa da arca. Dentro da arca estava a lei de Deus. Embora sejamos salvos somente pela graça mediante a fé, mas a obediência à lei revela se a nossa fé é genuína, porque a pessoa que foi realmente transformada por Cristo Jesus, que aceitou a salvação, a morte na cruz do Calvário, a ressurreição de Cristo, ela tem agora novas atitudes, ela tem uma mudança de vida e ela passa a observar as leis de Deus para viver melhor consigo, com Deus e com o próximo. A lei é a base ou o padrão do juízo. Isso se torna especialmente importante no final dos tempos. Então, como Deus julgará todas as pessoas da terra?
através da sua lei. A sua lei, ela é a base, é o padrão para o juízo. Que Deus nos mantenha firmes, fiéis, porque nós veremos esse dia. Todo olho verá, diz a palavra de Deus, o Senhor voltando das nuvens do céu. A questão é, você vai ser daqueles que vão estar jubilosos, alegres com a volta de Cristo, ou você vai ser daqueles que vão estar tremendo e temendo a ira de Deus? É isso que nós temos que pensar. A palavra de Deus sofreu muitos ataques e sofre até hoje. Pessoas que usam a palavra para enganar outros, pessoas que distorcem a verdade. Mas, assim como no passado ninguém pôde destruir a palavra de Deus, não vai ser assim no nosso presente também. Ninguém pode sufocar a palavra de Deus, porque ela permanece para sempre, imutável, inabalável, assim como o nosso Deus é. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você, para que nós possamos permanecer fiéis à verdade. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu imenso amor. Que o Senhor continue conosco, Senhor, mesmo diante de tudo isso que nós temos acompanhado na televisão, nas redes sociais, destruição, morte, tristeza, às vezes na nossa família, no nosso lar, no mundo todo, no nosso país. Mas, Senhor, que a chama da esperança continue ardendo no nosso coração. Esperança que tudo isso vai ter um fim, quando o Senhor apontar nas nuvens do céu e nos levar para o nosso lar, nos levar para casa. Nós estamos com saudade, cremos que o Senhor também sente falta de cada um de nós. Nos ajude a permanecermos fiéis à Tua santa palavra, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. E mais uma vez, Deus te abençoe, continue estudando a lição da Escola Sabatina e se fortaleça cada vez mais na palavra de Deus. E até o próximo estudo, se Deus quiser.